noite para todos. É uma alegria muito grande rever os irmãos depois de tanto tempo. Nós estamos tão afastados devido a tudo isso. O convívio social nos faz muita falta. Agora nós sentimos como é importante o abraço, o aperto de mão e o aconchego. Estou vendo a Joélia, que saudade, Joélia. Joélia é da Igreja da Vila Nogueira. Que todos sejam bem-vindos nesse culto de uma maneira assim diferente, cada um nas suas casas. E vamos então ouvir o que a palavra de Deus nos diz. Eu escolhi um título dizendo assim: a fé que vence. Irmãos, quando nós perdemos a fé, realmente as coisas complicam. É a fé que nos move. Há coisas que parecem ser o fim, mas é apenas o começo de muitas bênçãos que Deus quer nos dar. Eu acredito que nessa pandemia todos têm passado por dificuldade, alguns têm perdido membros da família, outros estão com alguns doentes, outros vão perder, outros vão pegar, nós não sabemos. E no final, como humano, a gente sente com medo. Mas é nesse momento, irmãos, como diz, nesse momento nós podemos aprender a administrar as dificuldades e as crises que virá com os olhos da fé. Porque somente a fé que vai nos ajudar a passar por tudo isso. Quando se fala de fé, é uma palavra tão pequena, mas nós podemos ver ao longo da história da palavra de Deus quantos homens viveram pela fé. E Hebreus 11, o capítulo todo de Hebreus 11, ali é um pódio, né, onde está ali todos os vencedores, pela fé Abraão, pela fé Jacó, e vai falando pela fé tantos homens que passaram por esta vida, todos tiveram suas dificuldades, porque são humanos, como nós, sujeitos às mesmas dificuldades que a gente. Hoje nós temos o coronavírus, naquela época tinha a lepra, câncer, como se fosse, né? Então, todo momento da história do mundo, as pessoas tiveram as suas pandemias, né? As suas dificuldades. Mas eu gostaria, talvez não dê para ler, porque o tempo, como o irmão disse, é rápido, e eu gostaria de abordar outros versos, mas os irmãos podem marcar aí. Jeremias 29, do 11 ao 13, tem um verso, uma promessa muito bonita. Deus, ele tem planos para nós. E os planos que Deus tem para nós são planos de bênção, são planos de vida. Por muito que nós estamos passando por essa dificuldade, enfrentando tudo isso, o medo, a insegurança, Deus tem planos para mim e para você. Isso nos deixa feliz. Isso é exercitar a fé. A fé é o alicerce sobre o qual está firmada a nossa esperança em relação a tudo que nós esperamos, embora nós não vejamos. Mas a fé é que sustenta. No livro de Hebreus 11, o versículo 1, nos fala que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova que existem coisas que nós não podemos ver. Está na linguagem de hoje, esse verso. Então, a fé que nós precisamos exercitar é algo que nos dá certeza. Eu não estou vendo, mas é algo que me dá certeza que eu tenho. A certeza que eu vou receber aquilo que Deus me prometeu. Lá no mesmo livro de Hebreus, só que agora no capítulo 1, mas o verso é o 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. É difícil, irmão, falar de fé nesse momento. Quando nós está dentro do problema é uma coisa, quando a gente está fora do problema é outro. É fácil você chegar no irmão com um problema e dizer, irmão, tenha fé. É uma palavra tão pequena, irmão, precisamos exercitar fé. Mas, irmãos, a fé não é fácil ser exercitada. Nós vamos falar de alguns personagens aqui da Bíblia que passaram por dificuldade e provavelmente, talvez alguém de vocês, algum de nós, estamos passando, ou já passou, e provavelmente nós podemos passar, porque aí nós fazemos parte dessa vida, né? O capítulo 11 de Hebreus é um polo, né, onde qual, tipo um pódio, né, um palco, onde qual se desfila ali vários heróis. Motivado pela fé, Paulo ele nos lembra, por meio de nossa fé, que os filhos de Deus são condutores de grandes vitórias. Então você vê lá o livro de Hebreus 11, o povo de Deus
depois de passar por tantas aflições, mas eles chegaram ali com a vitória. Todos aqueles heróis, eles foram humanos, sujeitos às mesmas paixões que nós temos hoje. A partir do verso 32, do capítulo 11, o apóstolo Paulo escreve ali 5 nomes de pessoas, de homens, que passaram por muita dificuldade. Um deles foi Gideão, Baraque, Sansão, Jefte e Davi. Um ponto em comum que todos esses homens tinham é que eles tinham problemas, dificuldade, mas todos eles tinham fé. E outra, nos momentos mais difíceis da vida deles, o que impulsionava neles era a fé. Eles separaram grande momento da vida deles para estar em comunhão com Deus. E com isso, grandes desafios também aconteceu. Quando nós temos compromisso com Deus, os desafios são maiores. A dificuldade, às vezes, até aumenta para provar nossa fé. Mas esses homens, vamos lá. Gideão, olha que problemão esse homem enfrentou. Ele diz aqui, lá em Hebreus 11, do 33 em diante, com 300 homens ele derrotou os medianitas. Olha que prova deste homem, olha que fé deste homem. Baraque, ele comandou o exército israelita e ele obteve vitória sobre os cananeus. Sansão, apesar de seus altos e baixos, no último instante da sua vida, ele se entregou a Deus e ele demoliu ali, derrubou aquele templo que servia a Dagon, aos deuses, né? Jafte é um nome diferente na Bíblia, pouco se ouve falar deles, mas está lá na galeria dos vencedores. Ele era uma pessoa, apesar da sua rejeição pela família, Jafte foi rejeitado porque ele era filho de uma prostituta. E depois, com o tempo, seu pai casou-se com outra mulher e teve outros filhos. E Jafte ele foi, então, desprezado, ou seja, Jafte ele foi expulso do meio da sua família por fazer parte de uma mãe que era prostituta. Mas, mesmo assim, ele não se intimidou e ele se tornou um dos líderes de Israel. Veja quantos problemas esses homens enfrentaram. O que dizer de Davi? Davi também ele obteve várias vitórias militares. Além disso, pela fé, possibilitou ter vitórias mesmo quando a morte era certa. O que dizer também de Daniel? Daniel era vítima de um plano político e ali ele foi lançado na cova dos leões, uma história que as crianças aprendem desde pequenos. E entre leões, ele teve fé e ele saiu de lá sem nem sequer um arranhão. Pela fé também, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram também lançados também e saíram de lá completamente ilesos, sem nenhum problema, nenhum mal causou na sua vida. Eles foram salvos exatamente pela fé. Pela fé também, mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Lá em Hebreus 11, o versículo 35, diz que como foram os casos da viúva de Sarepta e a mulher sunamita, que receberam os seus filhos de volta, foram ressuscitados. Querido, eu queria parar só um pouquinho aqui. Quantos hoje têm a dor de alguém que um dia partiu e aqui nós mais gostaríamos, daríamos tudo para ter esse ente querido de volta? Veja que essa viúva de Sarepta, veja que a sulamita, eles perderam seus filhos. E Deus, com seu poder e pela fé dessas mulheres, elas obteram seus filhos de volta. Deus os ressuscitou. Vamos ter fé para que quando Jesus voltar, os nossos entes queridos, nós vamos poder abraçar, nós vamos poder dizer, ai, que saudade de você. Vamos poder matar a saudade desses entes queridos que um dia partiram, mas que um dia o Senhor Jesus irá trazer novamente. Nós perdemos muito ao subestimarmos o uso que Deus pode fazer da fé. A fé, ela vê coisa invisível. A fé faz-nos crer em coisas impossíveis. E a fé, ela nos faz celebrar quando Deus transforma aquilo que era impossível em realidade. Lá no Salmos 92, o versículo 1, diz, bom é render graças ao Senhor. É muito fácil rendermos graças ao Senhor quando está tudo bem em nossa vida. Ai, que maravilha, tenho um emprego, tenho saúde, tenho família.
É muito bom render graças ao Senhor quando tudo está bem. E quando vêm as coisas adversas? Como será que nós enfrentamos isso? Blasfemamos? Veja, o mesmo Deus que está conosco na alegria está conosco na tristeza. Há momentos na vida da gente que parece que é o fim, mas não é o fim. Deus quer nos trazer lições. Estamos passando por toda essa pandemia, tantas coisas, tudo parou, tudo parou. Nós já ouvimos várias mensagens de conforto, mensagens que nos assustam, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, queridos, nesse momento, todos nós tornamos iguais. Não adianta ter um carro novo, uma roupa nova, um sapato novo. Hoje nós não temos nem igreja para ir. As igrejas estão pensando em reabrir, mas hoje nós não teremos uma igreja para a gente ir. Eu vou para a igreja como antes, poder abraçar, poder tocar. Queridos, é difícil, mas digo uma coisa para você, devemos aprender a render graças ao Senhor, mesmo no meio da pandemia, no meio da dificuldade. Quantas pandemias nós já passamos na nossa vida, quantas tristezas nós já passamos na nossa vida, e Deus sempre esteve conosco. Há ocasiões em que experimentamos a emoção de grandes vitórias, e há momentos que nós experimentamos a agonia que parece que não vai passar. Então, há várias etapas na vida da gente que parece que não vai passar. Ou quando nós estamos alegres, achamos que a tristeza nunca vai nos apanhar. Mas tenha certeza, se você está alegre hoje, se prepara, porque uma hora vai vir a tristeza. Mas eu quero dizer para você, se você está triste hoje, se tranquilize, porque a tristeza também passa. A única coisa que não passa é o amor de Deus. E esse amor que Ele tem para mim e para você, para nos confortar, para nos orientar e para nos trazer calma no momento que muitas vezes, como humano, e Deus nos entende, que muitas vezes nós até duvidamos, mas que a nossa fé possa ser ali firmada no sangue precioso de Jesus. Eu gostaria, nós temos ainda alguns minutos, de apresentar alguns episódios da vida de Moisés que realmente parece que era o fim na vida de Moisés. Nós podemos perceber que a vida de Moisés foi uma vida assim muito com muitos problemas, que eu tenho certeza que nenhum de nós passamos, nem vamos passar pelo que Moisés passou. Lá no livro de Êxodo, deixa eu pegar aqui o verso. Em Êxodo 1 e o versículo 22. Lá em Êxodo 1, versículo 22, nos fala ali que o rei, ele mandou matar todos os meninos que nascessem naquela época. E justamente naquela época, lá no livro de Êxodo 3 em diante, aliás, no livro de Êxodo 2, no capítulo 2, lá relata o nascimento de Moisés. E Moisés, depois que teve esse decreto do rei, ali nasce o menino Moisés. Moisés, ele ficou escondido 3 meses. A mãe escondeu 3 meses o menino Moisés, porque Moisés ele já nasceu jurado de morte. Olha só. Você imagina para essa mãe, a Joquebede, diante de uma situação dessa? Com certeza o coração dessa mãe doía muito. Passava-se os dias, essa criança crescia, um mesinho tudo bem, um mesinho e meio, mas 2 meses a criança já começa a fazer alguns barulhinhos que quem está por perto já sabe que tem um bebê naquela casa. Com 3 meses já realmente era difícil. Você imagina a dor daquela mãe a preparar aquele cesto para colocar o seu filho. Tudo inspiração divina. E no momento ela coloca aquele menino naquele rio, no rio Nilo, e no mesmo exato a princesa vai tomar banho. Olha que providência divina. Não é coincidência, são providência divina. E naquele momento que aquele menino estava naquela cesta, Miriam vai aos lados ali do rio, nas margens do rio, olhando o que ia acontecer com o seu irmão, e vem a princesa. E quando ela vê aquilo, peraí, o que é aquilo? E quando aquele bebê foi pego, quando Moisés foi pego pela princesa, Moisés ali então teve a garantia de vida, porque Moisés agora foi adotado pela filha do rei, e lógico que o rei agora não ia fazer mal nenhum com o suposto neto dele. E Miriam ali prontamente já pediu para que, né, se ela quisesse, os irmãos conhecem a história,
Miriam já providenciou, se você quiser, eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança. E essa criança vai parar onde novamente? Na mão da própria mãe Joquebede. Olha que providência divina. Imagina a dor dessa mãe quando preparou aquele cesto e colocou no rio. Imagina a alegria agora daquela mãe quando ela recebeu o seu bebê de volta. Olha que bênção. Eu imagino, põe você como mãe, como pai, a dor de preparar aquele cesto. Imagino que ela orou muito enquanto preparava e orou muito quando ela colocou aquele menino no rio. Agora você imagina a alegria dela quando ela recebeu de volta. Que coisa mais linda. Essa alegria que Deus quer dar para nós. Trazer os nossos anjos queridos que um dia partiram. Trazer de volta para o nosso seio. Que a alegria será o reencontro, de verdade. E aí vocês conhecem essa história, que lá em Êxodo 3, do 10 até o 12, Deus manda Moisés tirar o povo do Egito. Moisés, então, cresceu. Com 12 anos, Moisés voltou, então, lá para o palácio, onde ele aprendeu a ler e escrever, coisas que somente os filhos de rei podiam ter essa oportunidade de escrever e de ler. E Moisés, então, diante de tudo isso, que parecia ser uma desgraça, literalmente, mas foi uma bênção. Um menino que já nasceu condenado à morte, mas foi uma bênção nessa vida. Moisés, então, foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. E Moisés foi lá. E cada momento que Moisés andava com aquele povo, o povo reclamava. Os irmãos conhecem a história. Mas mesmo assim, Deus providenciava meios. Deus mandava uma nuvem para guardar eles no dia, porque o sol era muito quente no deserto. Deus mandava uma coluna de fogo para guardar eles. Está lá relatado no livro de Êxodo 13, do 21 ao 22. Deus mandou uma coluna de fogo para aquecer, porque era muito quente, aliás, era muito frio durante a noite no deserto e muito quente durante o dia. Então Deus providenciou tudo isso para cuidar do seu povo. No meio de toda essa caminhada, Moisés passou por altos e baixos, aquele povo reclamando, e muitas vezes Moisés achava que era o fim. Mas a Deus mostrava para ele ali que era somente o começo de muitas bênçãos que Deus queria dar para ele. Ah, tá, mas agora chegou o mar, e agora como é que nós vamos fazer? O povo reclamava, olhava para cima, eram as nuvens para os lados, era as montanhas para frente, era o mar e atrás o exército. E aí? O que vamos fazer? O que faremos nessa hora? E o povo novamente começou a reclamar. Mas lá, mais um pouquinho lá na frente, no livro de Êxodo 14, do 9 a 19, eles chegaram ao Mar Vermelho, no verso 15, Deus fala para o povo reclama, Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o povo marchar. Como entrar naquela água, um mar? Moisés, marcha. Povo, marcha. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Toca. Tocou e o mar se abriu. Queridos, qual é o mar que nós estamos passando hoje? Qual é a tempestade que nós estamos enfrentando hoje? Eu quero dizer para você que assim como Deus falou para o povo de Israel, marche, Deus quer que a gente marche também com fé, porque a nossa vitória está por vir e não vai demorar. Jesus está para voltar. E o povo então marcharam, e a história vocês conhecem, que ao chegar no meio, mais ou menos, já terminando a saída, vem o exército atrás. E quando o último tirou o pé da areia, o mar que estava aberto, agora Moisés toca a vara e o mar se fecha. E os inimigos foram tragados. E o povo de Deus foram salvos. Mas imagina antes, qual era a preocupação? Faça de conta que você estava no meio daquele povo. Como que você reagiria com Moisés? Ô Moisés, você nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto? Será que a gente não ia fazer a mesma coisa, falar a mesma coisa para Moisés? Reclamar, murmurar? E aí depois que essa tempestade passou, que eles foram salvos por Deus, aí a sua fé, então, novamente, será que voltou a funcionar? Muitas vezes, irmão, nós precisamos dar uma chacoalhada. Há um hino muito bonito, eu gosto muito dele, onde diz que às vezes é preciso uma montanha. Sabe, irmão, às vezes é preciso uma montanha para a gente poder ter motivo de orar, ter motivo de agradecer. Eu gostaria de ir para os finalmente, porque encontra lá em Deuteronômio 34, de 1 a 7. Porque ali, queridos, fala exatamente quando Deus leva Moisés para o Monte Nebo, e mostrou toda aquela beleza.
E ainda disse, olha, Moisés, sabe isso aqui tudo? Foi o que eu prometi para Abraão, para Jacó. Mas sabe, Moisés, eu tenho uma coisa para falar para você. Vamos supor que a conversa foi mais ou menos assim. Moisés, você não vai entrar aqui. Moisés, você vai morrer. Ai, meu Deus eterno, e agora? Põe você no lugar de Moisés. O que você faria? Ai, Senhor, por favor, o Senhor me faz eu passar 40 anos no deserto, sofri com este povo, pensando na terra prometida que o Senhor nos deu, andemos todos esses anos sofrendo com esse povo na nossa orelha, ó, falando um monte. Chego aqui, o Senhor me mostra tudo, é igual mostrar um doce para uma criança e tirar da boca. Já pensou? Foi isso que Deus fez mais ou menos com Moisés. E Moisés não fez nada disso. A história diz que Moisés tinha 120 anos. Diz que os seus olhos não enfraqueceram, o seu chinelo não quebrou, nem suas roupas se rasgaram. Mas diz então ali que Moisés então morreu. Mas Moisés está onde? Esse verso eu gostaria de ler com você. Lá em Hebreus 11, porque nós já estamos terminando, né, irmão? É isso mesmo? Sim, irmã. Falta só 4 minutinhos. Uau, passa muito rápido. Em Hebreus 11, vamos lá, deixou aqui. Hebreus 11, 23 a 25. Vamos ver onde que Moisés aparece. Aquele homem, aquele menino que nasceu condenado para morrer, que nasceu já previsto, já que ia morrer na certa. Mas Hebreus, no versículo 11, 23 até o 25, diz o seguinte: quanto mais pela fé, irmão, minha letra tá, meu óculos minha letra está pequena. Mas diz aqui que Moisés, então, 23, alguém está enxergando? A minha luz não está enxergando. Alguém está enxergando e gostaria de ler? 23 do que, irmã? 23, até o 25, de Hebreus 11. Hebreus 11, 23, até? Até o 25, bem rápido, irmão, para dar tempo de a gente concluir, então. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés foi... Ficar amedrontado. Isso. Os Pela pais fé, dele confiaram. Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruir prazeres transitórios do pecado. Ok, até aí, irmão. Então, tá bom? Até o 5. Queridos, pela fé, Moisés, ele deixou todo aqueles de ter todos os bens ali do palácio para sofrer com o povo. Pela fé, Moisés passou por tudo aquilo. E Moisés morreu ali naquele monte, né? Mas aonde Moisés está hoje? Querido, às vezes a morte é até uma bênção, sabia? Sabe como achar uma bênção na morte? Mas Deus sabe de todas as coisas. Querido, no mundo que nós estamos vivendo hoje, na pandemia, querido, nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus e nos preparar para o sono dos justos. E que se um de nós viemos dormir, que seja o sono dos justos. Porque este mundo não tem mais nada a nos oferecer. Jesus está para voltar. E há uma passagem do Espírito de Profecia que nos fala o seguinte: eu marquei aqui, mas eu não me lembro, marquei numa folha, eu escrevi em algum lugar, mas diz que ouço os passos de um Deus que se aproxima. Querido, está tão próximo de Jesus voltar. Esse verso, que ouço os passos de um Deus que se aproxima, está lá no livro de Evangelismo, na página 219. E aí, na página 282 de Eventos Finais, diz o seguinte: Jesus colocará com as suas próprias mãos a coroa de glória sobre a cabeça dos vencedores. Mesmo que demore, nossa esperança não deve diminuir. Está em Eventos Finais, na página 280. Querido, mesmo que demore, a nossa fé não pode diminuir. Que nós possamos continuar firme e forte. E que o sangue do Cordeiro possa passar nos umbrais das nossas portas para nos livrar da peste. Mas se porventura nós somos atingidos, temos um Deus que tudo vê, que ele tem o poder da cura e o poder de salvar. Deus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morte.
Deus pode curar a mim e a você da enfermidade do pecado e do coronavírus, se por acaso não já chegar. Que Deus possa abençoar você e sua casa. Que o sangue do Cordeiro esteja passando nos umbrais da sua casa nessa noite e nos livrando de todo mal. Podemos dar tempo orar? Ora aí, irmã, mas eu acho que vai cair. Pode orar. Se cair, tenha todos uma boa noite. Querido Jesus, muito obrigado pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso médico, o Senhor é o nosso Amém. amigo. Abençoe, Senhor, os pedidos que foram feitos e os irmãos que estão online. Abençoe, meu Deus, se porventura alguém de nós sermos atingidos pelo vírus,